Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de fração geratriz, resolvendo pelo método da equação. Essa é a quarta situação e a última, né? Onde vamos tratar, né, das dízimas periódicas compostas, né? Onde nessa quarta situação nós teremos aí a parte inteira da dízima, ela é diferente de zero e tem a presença de um antiperíodo, né? Então, ela é uma continuação, nossa aula é uma continuação dos números racionais e dízimas periódicas, onde vamos aprender a encontrar a fração geratriz, ou seja, a fração que gera a dízima periódica, né? Ou seja, vamos transformar um número decimal em um número fracionário, né? Como vocês podem ver aqui, está aí, ó, transformação de uma dízima periódica, e aqui eu seleciono, por exemplo, 3,5777, que é uma dízima, é um número decimal, e nós vamos transformá-lo em uma fração geratriz. Né? Geratriz porque se nós, quando partimos aqui do número decimal, que chegamos aqui nessa fração, né, que é 322 sobre 90, por exemplo, nós dividindo esses 322 por 90, nós vamos encontrar este número decimal aqui, por exemplo. Tá aqui, 3,57777. Que isso aqui é verdade, né? Eu já coloquei os equivalentes aqui, né? O número decimal e a fração equivalente. Vamos utilizar o método da equação, né? Que nós já vimos ele na aula passada, as duas aulas anteriores. Já vimos até o momento a primeira situação, onde, né, vocês podem ver na playlist aí do canal, né, as aulas passadas. A primeira situação é quando a dízima periódica ela apresenta a parte inteira aqui antes da vírgula igual a zero, né? E tem um período, né? Tem um período aqui, né? Na segunda situação nós temos uma parte inteira, aqui na parte inteira nós temos um número diferente de zero, ou seja, já não é mais zero, e tem o período. A terceira situação, tá? E a terceira situação, que foi vista também na aula passada, já entra nas dízimas periódicas compostas. Pois, por que composta? Bom, vou iniciar aqui. Essa terceira situação é quando na parte inteira é zero. E ela é composta porque na parte decimal nós temos uma parte não periódica e uma parte periódica, né? Ou seja, a parte não periódica é a parte que não se repete, como aqui o exemplo 3. E aqui na parte periódica nós temos o 7 aqui, né? Por exemplo, se repetindo, tá? Então, essa presença de um número que não se repete com o que se repete forma uma dízima que é composta, né? Então, aqui outro exemplo de dízima composta. Parte que não se repete, que é o 35, e a parte que se repete, que é a parte periódica. Então, não periódica 35 e periódica 7, o período 7. Essa terceira situação, como eu já disse, é quando na parte inteira vem igual a zero. E hoje vamos ver aqui a quarta situação, que é quando aqui na parte inteira, que é a parte antes da vírgula, não é zero, é um número, né, diferente de zero. Então, tenho três exemplos aí, né? E a dízima ela é composta, como eu já disse, porque aqui na parte depois da vírgula, nós temos um número que não se repete, que é o antiperíodo, ou a parte não periódica. E agora a parte periódica, que é essa parte que se repete, né? Aqui o período é 85. Aqui, por exemplo, eu tenho um número que o período é só 7, é só um número. Aqui no segundo exemplo são dois números se repetindo. E aqui no terceiro exemplo são três números se repetindo, né? Dízima composta, ou seja, uma parte que não se repete, que é o 5, e uma parte que se repete, que é o 748 infinitamente, né? Então vamos ver como, por exemplo, tendo um número com essa característica aí, né? Como usando o método da equação, né? Que é como o próprio nome já diz, nós vamos entrar num cálculo matemático, numa equação matemática, né? Nessa aula nós vamos ver essa técnica, né? Então são dízimas periódicas compostas da quarta situação, onde a parte inteira é diferente de zero e nós temos um antiperíodo, que é a parte que não se repete depois da vírgula, né? Então tá aí, né?
Como eu disse, quarta situação. Eu olho aqui para a parte inteira, que é a parte que está antes da vírgula, vejo o número 3, ele é diferente de 0, tá? Tranquilo, mas o que vai me dizer se a dízima é composta ou não é agora, depois da vírgula. Eu percebo que aqui tem um número 5, esse 5 não se repete, então isso aqui eu poderia dizer que é a parte não periódica. Periódica. Não periódica. E aqui depois eu tenho o 7 se repetindo. É um único número, mas não importa. O que importa é que eu saiba que esta sim é a parte periódica, tá? É a parte periódica, ou seja, se repete. Aqui nessa parte não periódica eu também poderia chamar de antiperíodo. Antiperíodo, certo? Ok, então isso aqui está me dizendo que a dízima ela é uma dízima composta, né? Eu digo até assim, essa daqui é uma dízima periódica composta. DPC é a abreviação aí para ela. Como é que eu transformo ela numa fração geratriz? Qual fração eu vou ter? Quem vai ser meu numerador? Quem vai ser meu denominador? Então, essa pergunta aqui eu posso substituir por uma letra X, né? De modo que eu ficaria assim, 3,5777 é igual a X, né? Eu poderia dizer, essa minha dízima ela vai ser igual a uma fração. Eu vou chamar essa fração de X. Então, eu começo a partir deste entendimento aqui, né? A primeira coisa que eu faço. Bom, então tá aí, né? O que é que eu fiz aqui? Eu disse que isso aqui poderia ser igual a x. Porém, né, pessoal, eu posso, antes também de dizer que tudo isso aqui é igual a x, eu posso fazer o que nós estamos fazendo até o momento, que é separar a minha parte inteira da minha parte da dízima, tá? Ó, vamos lá. Eu estou aqui com minha fração. Então, está aqui 3,57777. Eu vou separar ela numa soma. Eu vou retirar aí a parte inteira, tá? Eu vou retirar a parte inteira, que é essa parte antes da vírgula. Eu retirei aqui. Quando eu retiro, fica um zero. Então, beleza. Fica aí com dois números somando. Esses dois números eu chamo de primeiro. Ou seja, eu dou uma numeração para depois eu poder voltar a me lembrar que essa numeração fica aí, né? Pode chamar de primeiro, pode chamar de 1, né? É o ponto inicial aí, o ponto de partida. Eu separei a parte inteira da parte da dízima. E agora sim, né? Aí agora sim, essa minha parte da dízima eu vou começar a trabalhar nela. Eu não tenho mais parte inteira. E quando eu tiro aí a parte inteira, eu recaio nos casos anteriores, que eu já venho explicando nas outras aulas, tá? Então eu digo o quê? Eu digo que para eu encontrar uma fração que representa essa dízima, eu digo que essa fração eu chamo ela de x, tá? Chamo ela de x. Ela seria uma pergunta, eu substituo a minha pergunta por x. A pergunta é qual será essa fração, como eu falei, né? Qual será esta fração? Então eu substituo essas perguntas por x, por uma letra x. E digo que esse meu x, que vai ser a minha fração, ele é equivalente a essa dízima aqui, né? Que é a dízima que eu tinha após separar a parte inteira, tá? A parte aqui, ó. Essa dízima eu vou trabalhar ela agora. Então eu digo que x é igual a ela. Ao fazer aí eu já montei uma equação. Por que eu montei uma equação? Né? Porque entrou uma letra, né? Entrou uma letra x. Isso aí já é uma equação matemática, né? A partir do momento que entra essa letra aí, e nós vamos trabalhar para encontrar o valor dessa letra. O nosso objetivo, né, é fazer com que eu retire até o período aqui, o período aqui é 7, né? Dá para ver que o período, que é o número que se repete, é 7. Nosso objetivo, para resolver equações desse tipo, né, é fazer com que o meu período vá lá para a parte inteira, né? Então, a primeira coisa que eu faço, para até meu período chegar na parte inteira, ou seja, antes da vírgula, eu passo logo o anteperíodo, né? O 5. Eu tenho um 5 aqui antes, que ele é não periódico. Então, eu tenho que transformar ele, eu tenho que passar ele lá para a parte inteira. Como a parte não periódica é só um número, um único número, eu vou multiplicar toda esta dízima aqui por 10. Quer dizer, se é um número aqui, só um número aqui não periódico, eu multiplico por 10, tá? Se fossem 2, eu multiplicaria por 100. Se fossem 3, eu multiplicaria por 1000. Entendeu? Como eu já venho dizendo, são múltiplos de 10, né? Então, ao multiplicar aqui toda a minha dízima, né, por 10,
eu sou obrigado a multiplicar o outro lado da equação também por 10. Porque quando se multiplica o lado direito, né? Que lado direito? Eu tenho uma igualdade, né? Quando eu tenho uma igualdade, eu tenho um lado direito, que é o segundo membro, e tenho um lado esquerdo, que é o primeiro membro. Então, toda operação que eu aplicar num lado, eu tenho que aplicar no outro. Como eu estou tendo aqui a técnica de multiplicar esse lado aqui do lado direito por 10, o lado esquerdo também tem que ser multiplicado por 10. Se fosse por 100, eram os dois lados por 100, né? Bom, então é isso. Aqui no nosso caso é multiplicado por 10. Então essa dízima aqui, que é 0,557777, quando ela é multiplicada por 10, né? Nós já vimos nas aulas passadas essa multiplicação simples, né? Multiplicar por 10. É o mesmo que dizer que, ao multiplicar por 10, é o mesmo que dizer que a minha vírgula, ela anda uma casa para a direita, né? Anda uma casa para o lado direito, ou seja, ela ficaria aqui depois do número 5, como vocês podem perceber aqui embaixo, né? Então, multiplicando esse número por 10, deixa eu mostrar aqui, ó, multipliquei por 10, tá? Eu vou gerar este número aqui, ó. A minha vírgula, ela move uma casa para a direita. Então, ficaria assim, ficaria 0,57777. Esse zero aqui, ó, vou apagar, ele já pode ser desprezado, né? Ele pode ser desprezado. 0,5 é a mesma coisa que 5, né? Isso antes da vírgula. Tranquilo. Aí aqui do lado esquerdo, como eu também sou obrigado a multiplicar por 10, né? Eu vou fazer vezes 10. Então, x vezes 10, né? X vezes 10 vai dar 10x, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Então, ficou assim, 10x igual a 5,7777. Pronto. Né? E agora, né, eu faço o seguinte, eu estou olhando aqui para o meu lado direito, e toda vida que você pode notar o seguinte, toda vida que eu chego aqui, que a parte, eu passo a ter uma parte inteira, ela é separada, certo? Toda vida que eu chego aqui, que eu tenho antes da vírgula um número, ele é separado. De novo, então eu vou pegar de novo o meu cálculo e vou separar esses 5 aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de passo 2, né? Ó, eu vou separar novamente, tá? Vamos lá. Então, o meu 10x aqui, ó, por enquanto eu repito, e vou separar aqui o 5, né? Vai ficar assim. 5 mais 0,777, porque era 5,777, ok? Então, ao separar numa soma, né, eu estou tirando a parte inteira para um lado e estou tirando a parte decimal para o outro. O 5 estava aqui no lugar do zero, né? Veja que ele pertencia aqui, ó. Mas é possível fazer isso que eu já expliquei nas outras aulas, né? Você pode pegar um número decimal e separar a parte inteira da parte decimal. Ao fazer isso aí, né, pessoal? Então, eu tirei aqui o 5 para um lado, a parte inteira, e ficou a dízima aqui, a parte decimal. E estamos lá, estamos aqui com 10x igual a 5 mais 0,777. Nas outras aulas, ou seja, na primeira aula desse método da equação, eu já resolvi esta equação aqui. Então, por economia de tempo, né? Quem quiser já pode ver lá naquela aula, que se eu não me engano é a aula, nós chamamos na 10, foi na aula número 7. Né? Nós vimos aqui que 0,777 ele pode ser substituído, ou seja, fazendo esse cálculo aqui, essa dízima periódica ela representa o número 7 sobre 9. Tá? Então, eu coloquei aqui, neste ponto devemos ver os cálculos anteriores, onde calculamos a fração, né? Onde calculamos essa fração geratriz da dízima, que é essa daqui, que eu estou lá com ela no cálculo, que é 0,777. Eu acabei de mostrar para vocês que 0,7777 é 7 sobre 9. Foi isso que eu disse, né? Estou só reforçando. Então, aonde tem lá na minha dízima 7 sobre 0,777, que eu sei que vale 7 sobre 9, eu posso substituir, né? Eu posso substituir esta dízima por essa fração, porque eu já sei que ela vale, né? Então, repito lá embaixo, 10 igual a 5 mais 7 sobre 9, né? Quer dizer, eu já substituí. Ó. Repeti 10x igual a 5 mais. Aí agora, aqui onde era 0,777, uma dízima periódica, isso aí vale 7 sobre 9. Pronto. Substituir, beleza, ótimo. E aí, agora, eu observo o quê? Que eu tenho números inteiros e uma fração para somar, né? Quando nós temos
uma fração somada com números inteiros, aí eu trato todos como se fosse uma fração também, né? Como é que eu faço isso? A técnica é fazer a barrinha de fração e colocar um número 1 aqui embaixo. Então vocês percebem que nós temos agora numeradores, né? Que é a parte superior das frações, e temos os denominadores, né? Acontece que aqui é número 1, né? E aqui é também número 1 e aqui é número 9, ou seja, tem dois números diferentes aí. E quando os números são diferentes, nós temos que transformá-los num único número igual para todos. Então nós fazemos o que é chamado de mínimo múltiplo comum de 1 entre 1 e 9. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 9, sempre que você vai tirar o mínimo múltiplo comum entre dois números, um deles é o número 1, então o MMC é o outro como resposta, né? Então entre 1 e 9, o MMC é o 9, tá? O MMC de quem? De 1 e 9 é igual ao próprio 9. Deixe eu arrumar melhor isso aqui, por falta, fica mais arrumadinho assim. MMC entre 1 e 9 é igual ao próprio 9, beleza? Então, onde tem aqui o número 1, aqui, ó, eu vou substituir tudo por 9. Vai ficar assim, ó. Deixa eu dar diminuída aqui, ok? Então, fica assim, ó. Onde tinha o número 1, aqui, ó, eu já coloquei o meu número 9. Onde tinha o meu número 1. Aí aqui, desse lado, eu tinha uma soma de duas frações. Era 1 e 9, né? Então, no lugar do 1 e do 9, eu só coloco o número 9 aqui embaixo. Aí você diz, eram duas frações e você só está colocando uma barra. É porque eu vou realmente juntar essas duas frações, né? Elas estão aparecendo as duas aqui e nós vamos somar numa só. Então, agora, qual é o processo? Já que nós temos agora dois números iguais a 9 aqui embaixo, né? Nos dois membros, né? Nós pegamos aqui o número 9, que é o MMC, e vamos dividir pelo número anterior. 9 dividido por 1 dá quanto? Dá 9. Esse 9 vai multiplicar o 10, vai ficar 9 vezes 10. Por isso que aqui embaixo, aqui eu já coloco 9 vezes 10, eu coloco aqui, ó. Olha a seta aqui, ó. 9 vezes 10, tá bom? 9 vezes 10. Deixa eu dar uma apagada aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? Pronto, e aqui agora no lado, sim, deixa eu repetir aqui, já que tem menos rabiscos agora, né? Olha, aqui era 10 sobre 1, aqui também é 5 sobre 1, né? Vamos lá, eu tirei o MMC entre 1 e 9 dá 9, então eu faço 9 dividido por 1 dá 9. Então esse 9 vai ficar multiplicando por 10, fica 9 vezes 10, está aqui, ó, eu mostro aqui embaixo, 9 vezes 10, tá bom? Tá bom? Agora aqui do outro lado, 9 dividido por 1 também dá 9, né? Também dá 9. Então este 9 multiplica este número 5, eu mostro isso aqui embaixo, tá aqui, ó, 9 vezes 5. Aqui entre as frações tem um sinal de mais, ele é repetido, tá aqui, mais. E agora eu vou fazer o processo aqui, 9 dividido por 9, aí aqui dá 1, né? 1. 1 vezes 7, eu mostro aqui embaixo, ó. 1 vezes 7 dá o próprio 7, né? Nós sabemos que 1 vezes 7 dá o próprio 7. Eu poderia ter colocado aqui, né? Poderia ter colocado assim, ó. 1 vezes 7 ou 7 vezes 1. Poderia. Quem colocar também não altera nada, não tem problema, tá bom? Então agora que o MMC ele é justamente para isso, para que você elimine as frações. Como nós fizemos todo esse processo de encontrar dois números iguais, depois dividimos, agora podemos eliminá-los. A técnica de MMC é essa, né? Quando a gente iguala ele dos dois lados, ele é eliminado. Quando é que ele é eliminado? Quando ele é igual do lado esquerdo e do lado direito. Aí ele é eliminado, só neste caso, tá bom? Agora, 9 vezes 10, nós sabemos que vai dar 90, né? Cadê? Aqui. 9 vezes 10, aí na parte superior, é igual a 90, está aqui. Aí vamos aqui por parte. 9 vezes 5 aqui em cima vai dar 45, certo? Aí o sinal de mais é repetido. 7 vezes 1 dá 7. Pronto. Feito. Agora, nós vamos lá. Nós temos aqui... deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, então agora nós temos aqui 90x igual a 45 mais 7. Somando 45 mais 7, nós temos o valor 52. E aqui, pessoal, ó, sempre lembrando isso para vocês, né?
O 90 aí junto com a letra, ele está multiplicando esta letra, né? Se o número está multiplicando, ele tem duas operações, porque o sinal dele representa uma operação, que é a soma, e ele está multiplicando. Neste caso, em que o número está multiplicando, para eu tirar ele aí de lado do x, deixar o x sozinho, a prioridade é inverter a multiplicação. Então, nada de pensar que o número vai passar lá para o lado esquerdo, para deixar o x sozinho, e que ele está aqui com soma e ele vai subtrair. Não, ele está aqui multiplicando também. Então, a prioridade é inverter a multiplicação. Neste caso, a soma não será invertida, ela permanece a mesma, né? Então, o que eu estou dizendo? Deixa eu diminuir aqui, ó. Eu estou dizendo que o meu 90x positivo vai vir dividindo, tá? Ele é mais 90 e ele vem para cá também mais 90. Só que oculto, né? Oculto, né? Não aparece. É igual aqui, ó. 45 ele é mais, né? 45 mais 7 dá mais 52. Também poderia colocar aqui, não tem problema nenhum, tá? Porém, né, é muito mais usual, né? É mais usual deixar sem o sinal aparecendo, tá? Então, daqui, ó, mais 90x vai vir para cá como... Ou, perdão, mais 90 vai vir para cá também mais 90. Só que lá ele é multiplicador e aqui ele vem como divisor. Dividindo o 52, né? Que foi a soma de 45 mais 7. Bom, neste caso aí, nós finalizamos, né? Nós encontramos aqui, finalizamos essa primeira parte, né? Nós encontramos o valor da dízima. Ou seja, nós encontramos a fração geratriz daquela primeira dízima, né? Que dízima? Essa daqui, 0,5777, certo? Essa dízima. Porém, a minha dízima lá do começo tinha uma parte inteira, lembra? Por isso que eu chamei lá de ponto 1, né? Quando eu separei aqui no começo, era 3,577, tá bom? Tá aí, ó. Bom, então, nesse caso, falta para eu finalizar, falta aquele 3 que fica aqui na parte inteira. Então, é por isso que eu digo aqui, voltamos ao ponto primeiro. Qual era o ponto primeiro? Onde eu tinha retirado, onde eu tinha separado, né? Essa parte aqui eu acabei de encontrar, né? Que foi aqui 52 sobre 90, acabamos de calcular. Bom, então tá aí, essa parte aqui eu já sei que é 52 sobre 90. E agora falta somar isso com 3, tá bom? Então tá aí, o ponto primeiro era essa soma, 3 mais 0,577. Repito 3, repito mais, e 0,5777 eu sei que é 52 sobre 90. E você vê que aqui nesse cálculo não tem mais a letra x, né? Que foi quando a gente começou sem a letra, né? Só o primeiro passo. Vou até apagar aqui, porque eu tinha dado a sugestão de chamar de x logo no começo e não era, tá? Nós só chamamos depois. Beleza? Então, voltando aqui ao primeiro ponto, né? Agora que eu já substituí, tá aí, eu estou com 3,52, aliás, 3 mais 52 sobre 90, né? Então, o mesmo processo que eu falei aqui, ó. Eu tenho um número inteiro mais uma fração. Vou tratar meu número inteiro como uma fração. Vou tirar o MMC entre 1 e 90. O MMC entre 1 e 90 é o 90. Então, quer dizer que eu vou escrever esses dois números, todos dois agora, numa barra. Vou passar uma única barra para os dois, tá? Vou passar uma única barra aqui embaixo, ó. Cadê? Tá aqui. Vou passar uma barra aqui e vou colocar o número 90, que é o MMC entre 1 e 90. Vou pegar o meu 90, vou dividir por 1 aqui, vai dar o quê? Vai dar 90. Esse 90 eu vou multiplicar por 3, fica 90 vezes 3, está aqui, ó. Eu já coloquei, vai ficar 90 vezes 3, tranquilo. Esse meu 90 eu vou dividir por 90 aqui, denominador por denominador. 90 dividido por 90 dá 1, e 1 eu vou multiplicar por 52 aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. 52 vezes 1, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos resolvendo. Aqui o 90, né, do denominador, ele permanece. Por quê? Porque ele permanece? Porque nos outros passos eu tinha lá uma igualdade, onde eu tinha, por exemplo, eu tinha 90 de um lado e tinha 90 de um outro, né? Então aqui eu eliminava quando eu tinha uma igualdade no meio de dois membros. O que não é nosso caso aqui. Por isso que eu não estou usando a igualdade, eu estou usando o sinal de implica, né? Por quê? Porque esse nosso cálculo aqui ele não tem uma igualdade, ou seja, não tem aquele primeiro membro igual ao segundo membro. Por isso que eu vou colocando essa diferença, essa seta verde
essa seta, né? Eu coloquei verde só para destacar, né? Mas nesse caso aqui é o implica, ou seja, o meu cálculo ele vai se desenvolvendo, ele vai implicando, ele vai gerando o próximo cálculo, né? Então aqui, como eu disse, né? Vou colocando aqui a seta, o 90 permanece. Vamos por parte. Eu vou colocar 90 vezes 3 aqui de cima, dá o quê? Dá 270. Aí eu tenho mais, tá? Eu repito aqui embaixo, mais 52 vezes 1 daqui vai dar o quê? Vai dar o 52. E o meu 90 aqui de baixo, como eu falei, no denominador, ele permanece, né? Porque ele não tem não tem o lado direito e o lado esquerdo para ele ser eliminado. Então ele é só repetido, né? Então tá, 270 mais 52, eu posso somar, né? Posso somar. Somando 270 mais 52 vai dar 322, certo? E aí 322 vai ficar sobre 90. E aí eu concluí, né? Eu acabei de fazer os meus cálculos, né? Essa fração, ela pode ser até reduzida mais, né? Ela pode ser até redutível. Se eu quiser continuar, se eu quisesse, poderia dividir por 2, eu poderia dizer que isso aqui dividindo por 2 ficaria 45, e 300, 150, 161, 161, tá vendo? 161. Ficaria 161 sobre 45. Ainda poderia também, né? Continuar dividindo. Eu dividi numerador e denominador por 2. Porém, pessoal, eu vou deixar ela dessa forma, tá? Porque não há necessidade aqui de reduzi-la mais, né? Não há essa necessidade, mas é bom sempre saber que se a gente precisar, né? Se precisarmos, poderíamos ir continuar dividindo, né? 161 sobre 45, depois eu ia ver se esse número 161 e o 45 eles poderiam, por exemplo, ser divididos por 3, né? Deixa eu ver aqui, 150, não, números que finalizam em 1 normalmente não dá para dividir por 3. Provavelmente essa fração aqui fique irredutível, né? Ela eu não consiga mais dividi-la, né? Eu posso até tentar aqui. 161 dividir por 3 igual... não dá um número decimal. Ele não aceita, tem que ser um número inteiro, né? Aí eu poderia continuar dividindo, né? 161 por 5, tá? Por exemplo, vamos ver, ó, dá 32,2, dá número decimal. Então, essa fração provavelmente ela é irredutível. Até porque quando eu achar um número que divide o numerador, esse mesmo número tem que dividir o denominador. Aqui eu tenho uma pista, né, para continuar dividindo. Eu tenho o 45, né? O 45, como ele termina em 5, ele pode ser divisível por 5. Eu já tentei aqui dividir por 5, ó, o numerador também, né? Não deu certo, não dá o número inteiro, né? Bom, então é isso. Como para eu continuar reduzindo essa fração, ela tem que ser, né? Ela tem que ser divisível tanto o numerador quanto o denominador. Eu já fui baseado aqui pelo 45, aqui embaixo que é um número menor. Eu dividi ele por 5, dá certo. Eu dividi ele por 3. Ó, se eu dividir ele por 3, dá 15. Mais a fração lá aqui de cima, eu não consigo dividir por 3. Se eu dividir o 45 por 5, dá um 9, né? Dá um 9. Em vez de 15 aqui, eu ficaria com isso aqui, com um 9. Porém, essa fração 161, se eu tentar aqui dividir ela por 9 agora, vamos lá, 161 dividido por 9, vamos ver se dá certo. Dá um número decimal, né? Isso não é bom para... Então é isso, eu só consegui dividir a minha fração uma vez, né? Então, nesse caso, eu vou mantê-la aqui da forma como ela é, sobre 90, né? Esse passo aqui foi só para mostrar para vocês que dava para ter reduzido ela mais uma vez, tá bom? E aí nós paramos por aí. Eu vou pegar ela desse modelo aqui, como eu falei, 322 sobre 90. Então, aquele meu número que eu tinha lá no começo, 3,57777, né? Ele a fração geratriz que representa ele é esse aqui, 322 sobre 9. Ela é geratriz porque se eu dividir, né? Se eu dividir 322 por 9, vamos lá. 322 por 9, eu vou ter, tá aí, ó, 3,777. Vai aparecer um 8 aqui porque o computador ele está
simplificando, né? Mas na verdade isso aqui é uma dízima periódica, certo? O computador ele está fazendo um arredondamento. Bom, então a outra situação é quando tenho também ainda aí, ó, o que muda para a primeira, do primeiro exemplo para esse. Veja só, eu tenho uma parte inteira, tranquilo, mas para eu saber se essa minha dízima é de qual situação, das 4 situações, eu venho aqui na parte decimal. Eu vejo que o 54, ele não se repete. Então ele é um número não periódico aqui, ó. São 2 números, tá? E tenho aqui a parte periódica, né? Então, ao ter aqui uma parte não periódica com uma parte periódica, né? Eu tenho uma dízima que ela é composta, né? Então, eu quero saber qual a fração geratriz aqui. Qual é a fração geratriz que representa esta minha dízima? Então, vamos trabalhar, né? O primeiro passo aí é tirar aqui a parte inteira, né? Então, esse meu número aqui, essa minha dízima, eu repeti ela aqui de novo, eu vou retirar aqui a parte inteira dela, né? Eu vou separar esse 2 aqui, tá? Então, eu estou mostrando aqui ao lado. Eu vou colocar 2, eu vou tirar o 2 daqui, né? Ele estava aqui antes da vírgula. Eu retiro ele, então fica um 0, tá? Fica um 0. Fica 2 mais 54, 85, 85, né? Beleza. Então, isso aqui que eu já destaquei é o que eu vou continuar trabalhando. Vou desenvolvendo essa parte aqui. Essa parte inteira 2, ela vai ficar esperando. Quando eu souber quem é esta parte aqui, eu venho e somo com 2. Por isso que eu deixo ela aqui aguardando, eu chamo ela de primeiro passo, tá? E vamos trabalhar aqui a minha parte decimal aqui, ó, tá? Vamos começar a trabalhar ela aqui, tá? Eu vou chamar ela de x, né? Eu vou dizer assim, x é igual a ela. Por que eu estou chamando ela de x? Porque eu não sei qual fração que ela vale, né? Eu já poderia substituir ela por uma fração geratriz, se eu soubesse. Mas como eu não sei, vou chamar essa fração geratriz de x. E vou dizer que esse meu x é igual aí a minha dízima. Bom, eu quero aí retirar aí a parte não periódica, vou retirá-la para a parte inteira, né? Para a parte inteira, eu vou trazer ela aqui para o zero. Como essa parte não periódica ela é composta por 2 algarismos, né? Que é o 5 e o 4, então eu vou usar uma técnica que é multiplicar toda esta dízima por 100, né? Por que 100? Porque na minha parte não periódica são 2 algarismos. Então, se fosse só um algarismo era por 10, como são 2 é por 100, né? Então, eu vou multiplicar, deixa eu colocar aqui, vezes 100. Eu vou multiplicar toda a dízima por 100, não é isso? Se fossem 3 algarismos aí no anteperíodo, eu multiplicaria por 1000. Então, um algarismo 10, 2 algarismos 100, 3 algarismos 1000. Ao multiplicar a parte direita aí da minha equação por 100, nós temos que multiplicar também a parte esquerda aqui por 100, né? Então, a técnica é multiplicar os dois membros por 100. Aqui na parte esquerda, 100 vezes x, né? Vai ficar 100x. E aqui na parte direita, 100 vezes 0, 54, 85, 85, né? Vamos ficar com 54,85, 85. Quando se multiplica por 10, é o equivalente a deslocar a vírgula uma casa para a direita. E quando se multiplica por 100, nós temos o equivalente a deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, a vírgula sairia daqui para aqui, para depois do 4. Né? Ela sairia da sua posição inicial, percorreria 2 casas. Uma para depois do 5 e 2 para depois do 4. Tá? Então, nós temos aí, né? 54,8585, 100x igual a este número, né? E agora, toda vida que nós chegamos aqui nessa situação, que é a parte inteira com um número diferente de zero, como aqui ficou 54, nós separamos, né? Nós começamos assim, chegamos neste ponto de novo, né? Que é o quê? Um número aqui, um número diferente de zero aqui na parte inteira, que é o 54 agora, né? E vamos separar. Então, vamos repetir aqui o 100x, vamos repetir a igualdade e vamos separar. Eu vou tirar aí da parte inteira o 54. Então, vai ficar 54
mais a parte decimal, que é 85, 85. Então, o 54 estava aqui na parte inteira, ó. Quando eu retiro, fica o 0, né? Então, ficou aí 54 mais 0, 85, 85. Tranquilo? Agora que eu aqui estou numa situação que nós conhecemos, né? Que é aquela primeira situação, né? A primeira situação, ela... Nós já mostramos aí na aula número 7, então dá para você voltar aí na aula número 7, mas nós já sabemos, né, que neste ponto aqui, que nós já aprendemos a calcular, né, nós visualmente já dá para ver aí que essa dízima ela é bem simples, né? Basta olhar aí para ela que eu já sei que ela é 85 sobre 99, né? O número, essa técnica aqui, né, quando a parte inteira é 0, olha. Eu olho aqui, não tem antiperíodo, né? Ou seja, só tem um período, então eu só vou pegar o meu período, ele vai ficar na parte superior. Como ele é composto por dois números, eu sei que aqui embaixo vai ficar 2 9. Tranquilo. Então é isso. Essa minha dízima vale 85 sobre 99. Basta substituir agora. Foi isso que eu coloquei, né? Não vamos calcular, porque já calculamos na aula 7. Sabemos que ela é equivalente a esta fração, vamos só substituir por esta fração. Então, vou repetir tudo, né? Vai ficar 100x igual a 54, tá aí, ó. 100x igual a 54 e a fração equivalente, né? Equivalente à minha dízima, né? Que estava lá como 0,8585 infinitamente. Tá? Já substituí ela aí pela fração. Como tem uma fração, eu vou tratar todos agora como fração. Vai ficar 100 sobre 1, 54 sobre 1. Vou tirar o MMC entre 1 e 99, vai dar 99, né? O MMC, toda vida que temos números diferentes no denominador e um deles é o número 1, o denominador vai ser o outro número diferente de 1. Ou seja, o MMC entre 1 e 99 é igual ao 99. Tranquilo. Então, aqui onde tinha o número 1, vou substituir por 99. Vai ficar, né? Normalmente, nós não começamos colocando a parte superior. A parte superior ela vai ser consequência, né? Ela vai ser a consequência do cálculo que vai vir, né? Eu já estou colocando aí porque eu já arrumei a resposta, mas é assim. Então, aqui onde tinha o número 1 aqui em cima, ó, eu substituí por 99. Coloquei o 99, que é o MMC novo. Aqui, aqui no lado direito, na soma das duas frações, deixa eu dar uma diminuída. Tá. Deixa eu apagar aqui. Aqui onde eu tenho duas frações sendo somadas, eu vou passar uma única barra para já somar as duas, né? Ou seja, aqui tem uma fração, 54 sobre 1, e aqui tem 85 sobre 90. São duas frações, mas elas estão somadas, né? Então, eu já vou passar aqui embaixo, eu já vou passar uma barra só para as duas, tá? Vou colocar o 99, que é o MMC, tá? E vou colocar o mais entre as duas, né? Porque elas estão somando. E aí eu vou fazer o processo que nós conhecemos, que é o MMC que eu tenho, ele vai dividir pelo número que eu tinha, 99 dividido por 1 vai dar 99, e este 99 da resposta vai multiplicar 100, vai ficar 99 vezes 100x, que eu estou mostrando aqui embaixo, tá aqui, ó, 99 sobre 100x. E aí segue o mesmo processo aqui, ó, 99 dividido por 1 aqui, 99 dividido por 1 dá 99. 99 vezes 54 fica assim, eu mostro aqui embaixo, 99 vezes 54, tá? E aí segue o mesmo entendimento. 99 agora dividido por quem? Por 99. 99 dividido por 99 dá 1. E 1 vai multiplicar o 85 aqui em cima. Então eu mostro isso aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. 85 vezes 1, tá? Então temos aí, né, agora como eliminar esse 99. Já que nós já fizemos as divisões, né, já podemos eliminá-los. A técnica é essa. Eles dois ficam iguais para que possam ser eliminados, né? Por isso que se trabalha o MMC. O MMC ele acaba retirando as frações, deixando todos os números como números inteiros não fracionários, né? Os denominadores são igualados justamente para serem eliminados. Aí nessa hora eu tenho 99 vezes 100, que dá 9.900x, né? Tá aí. 99 vezes 54, que dá 5.546, mais 85 vezes 1, que vai dar 85. Tranquilo? Simples assim, né? Então aqui dá para resolver de um passo só, né? Como assim? Eu posso
Eu vou isolar x, mas calma, eu vou primeiro fazer essa soma aqui, 5.346 mais 85, vai dar 5.431, né? E o meu número aqui, 9.900x, né? Ele está, na verdade, aí multiplicando esse x, né? O número ao lado da letra. Se não aparece nenhum sinal entre o número e a letra, é porque isso aqui é uma multiplicação imaginária, né? Eu tenho 9.900 vezes x, tá? Esse número aqui, ele é mais, né? Ele tem o sinal de mais. Então, ele tem uma operação que é soma e tem uma multiplicação também. São duas operações. Para ele sair aqui ao lado do x, eu vou inverter a mais forte. Eu vou inverter a multiplicação. Então, a minha soma vai permanecer. Eu vou ficar com 9.900. Ele é multiplicador, vai vir como divisor, né? Então, o sinal de mais ele é preservado, porque eu inverti a multiplicação para a divisão. Na divisão, ele fica aqui no lado direito da igualdade, né? Saiu do lado esquerdo para o lado direito. De multiplicador, ele vem aqui para baixo como divisor. Ao vir aqui para baixo, o número ganha uma barra, né? Claro. O meu 5.431, eu tenho que colocar uma barra, né? Porque para o número vir como divisor aqui embaixo, né? O 9.900, eu tenho que ter uma barra. Aí isso é o que? É uma fração. É a fração geratriz, tá? É a fração geratriz, né? Na verdade, ela ainda não é a geratriz final, ela é a geratriz parcial. Por quê? Porque eu separei lá no começo uma parte inteira, né? Essa fração, ela é equivalente àquela dízima aqui, ó. Essa fração que eu encontrei, ela é equivalente a 0,5485. Mas lá no primeiro passo, eu tenho um número aqui nessa parte inteira que eu separei numa soma, né? Então, por isso que eu digo, voltamos ao primeiro ponto. Lá no primeiro ponto eu tinha separado, ó. Eu tinha essa fração que eu acabei de encontrar, né? Tá aqui, ó. 5.431, ele é a fração, né? Ele é a minha fração equivalente. Equivalente a quem? A minha dízima, que eu tinha separado, né? A minha dízima, que era essa aqui, tá? Aqui, ó. 0,548585. Tá. E aí, como eu disse, né? O 0,548585, ele fazia parte de um primeiro momento que eu tinha separado o 2 dele, né? Eu tinha separado o 2 dele, agora eu tenho que voltar. Pronto, só volto para somar isso, tá bom? Voltando para somar, tá aí, ó, a minha fração, eu sei que ela vale a dízima, que eu acabei de encontrar aí no passo anterior, né? 5.431 sobre 1.900, somado com 2. Você vê que isso aqui não tem mais x, então não tem igualdade. Eu vou só colocando uma implicação para dizer assim, ó, esse meu cálculo vai se desenvolvendo da seguinte maneira, né? Vai gerando um novo cálculo. Bom, aqui eu tenho um número inteiro, eu vou tratar como uma fração, por quê? Porque essa fração será somada com uma fração, duas frações sendo somadas, né? Eu passo, para somar duas frações, eu passo uma barra, coloco o MMC entre 1 e 9.900 é 9.900, eu já coloco aqui embaixo, né, o MMC, e vou dividindo, ó. 9.900 dividido por 1 daqui de baixo dá 9.900, né? E esse 9.900 aí vai multiplicar o 2 que está em cima, tá bom? Deixa eu ajeitando aqui, ó. 9.900 dividido por 1 dá 9.900. 9.900 vezes 2, que vai estar mostrado aqui, ó. 9.900 vezes 2, beleza. Agora, 9.900 daqui de baixo, aqui, ó, vai dividir por 9.900 aqui, ó, que eu tinha já. 9.900 dividido por ele mesmo dá 1, não é verdade? Dá 1. Então, esse meu número 1, resultado da divisão, esse 1 vai multiplicar o numerador. 5.431 vezes 1, tá? Então, tá. 9.900 vezes 2, 5.431 vezes 1. O 9.900 aqui do denominador permanece, não é eliminado. Por quê? Porque aquele processo que eu disse de eliminação, ele só ocorre quando eu tenho o mesmo número dos dois lados da igualdade, com que não é o nosso caso aqui. Aí, se fosse, eu eliminaria, mas não é, tá? Então, ele permanece. Eu só tenho que resolver isso aqui agora, ó. Lá em cima, no numerador, 9.900 vezes 2 dá 19.800. O sinal de mais que está aqui no meio é repetido, tá? Aqui, ó, repetido. E o número 1. E o número 5.431 daqui, ó, vezes 1, vai dar o próprio número. O número 1 é elemento neutro da multiplicação. E sobre 9.900, aí eu vou colocando. Isso tudo implica aí no seguinte. Quando eu somar 19.800 daqui com 5.431, eu vou ter
25.231 no numerador sobre 9.900. Ou seja, eu tenho uma fração que é a fração geratriz. Aí agora sim, ela é a final. Porque aí agora eu posso dizer, ó, essa fração que eu encontrei, ela é este meu número aqui, ó. Ele é o número 2,548585 igual à fração 25.231 sobre 9.900. Lembrando que esse número é o que nós tínhamos lá no começo, né? 2,548585. Era lá o comecinho daqui, ó. Era lá do comecinho, tá bom? Beleza? Então é isso. Com esses dois exemplos, nós finalizamos aí a nossa quarta e última situação de dízimas periódicas, ou seja, compostas, né? Mas estamos finalizando o nosso assunto de fração geratriz, ou seja, encontrando as frações que representam as dízimas periódicas, né? Estamos transformando um número que é decimal em uma fração, entendido? Assim, essa técnica nos permite, em alguns momentos que for preciso, tirar a dízima e usar a fração, tá beleza? Então é isso, ó. Finalizando, então, eu deixo aí essa frase, que não é minha, mas acho muito interessante. Seja a mudança que você quer para o mundo. À medida que nós mudamos, o mundo muda conosco. Ok? Quero também agradecer a presença de vocês até aqui. Espero ter conseguido passar o conhecimento para vocês. Desejo a vocês muita saúde, muita paz, que Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos no próximo encontro.